gente vive hoje é um recrudescimento do fascismo, do autoritarismo e do atraso. Olha que situação! E nós do PSOL estamos muito à vontade para dizer isso. A maior liderança popular do Brasil está em vias de ser presa pela força e pela injustiça. E, no entanto, os grandes quadrilheiros ocupam, inclusive, o Palácio do Planalto. Do campo para todos nós que estamos em vários lugares desse país. E é preciso dizer que esse nós somos nós todos que estamos aqui e milhões de outras pessoas que estão Brasil afora. Todo mundo sabe que Lula não é o candidato desses que estão aqui. Mas nós estamos aqui pelo direito de Lula ser candidato. Cara, é a maior liderança que nós tivemos pelo menos nos últimos 50 anos nesse país. É uma liderança que conseguiu agregar entre a classe média, a classe alta e a classe baixa, a classe mais necessitada, todas as necessidades que representa esse povo sofrido, que ao longo desses anos todos conseguiu alcançar alguma coisa em termos de educação, em termos de alimentação, em termos de diversão nesse país. É uma afronta que está se fazendo agora, não obrigatoriamente contra Lula, mas contra a própria Constituição brasileira. Um país que se deixa levar e que se deixa afrontar em sua Constituição, talvez seja um país que não mereça a liderança que o Lula tem nesse país. Eu acho que esse momento que a gente vive é um momento de um desastre para a nossa Constituição, para a nossa ordem de direitos, em que um julgamento francamente injusto, político, está levando uma liderança política que é a mais popular do Brasil para a prisão, com o claro intuito de retirá-lo da eleição. É uma nova etapa de um golpe que atinge os pobres, os pretos, os LGBTs e uma nova tentativa dessa elite que há anos perde eleições em se manter no poder, a qualquer custo. Com isso, quem perde é o povo, quem perde é a Constituição, quem perde é o Estado de Direito no Brasil. A prisão do Lula representa, acho que um ataque para todos os brasileiros, para todos os trabalhadores brasileiros que lutaram durante muitos anos, durante muitas décadas, para a conquista de liberdades democráticas, pelo direito de ninguém ser perseguido de forma arbitrária pela justiça, para fins obscuros de uma parte muito pequena da população que tem a ganhar com isso. É importante nesse momento que toda a esquerda, que todos os trabalhadores, que toda a população interessada em combater todo tipo de retrocesso, lute contra esse tipo de arbitrariedade, em defesa de todos os nossos direitos. Boa noite, a gente está aqui agora na Cinelândia, no Mato. E aí o que representa isso, né? Essa nossa mobilização, por que nós estamos na rua? A prisão do Lula representa, na verdade, o aprofundamento do golpe que a gente viveu aqui em 2016. Inclusive com o Supremo cada vez mais dono de si, com medidas muito autoritárias, passando por cima de casas como o Legislativo e o Executivo. O papel também de uma mídia empresarial como a Rede Globo de divulgar falas de comandantes que incitam a população nos faz hoje estar junto ao conjunto de partidos de esquerda e movimentos sociais, dizendo que nós somos contrários à prisão do Lula, porque isso é um aprofundamento do golpe que está em curso. E isso não é só um ataque simples à democracia. Isso aqui é um ataque à democracia para ter retirada de direitos. Hoje, esse ato contra a prisão do Lula e por democracia, na defesa das liberdades democráticas, é também um ato por nossos direitos, porque nós sabemos que hoje o debate sobre a crise tem sido feito, tem sido usado para massacrar trabalhadores e trabalhadoras. Então, todas as acusações, qualquer forma de acusação que aconteça nesse país precisa ser provado, né? Precisa ser mostrado por onde chegou essa tal corrupção que ele está dizendo, né? Até agora não temos prova, até agora temos ilações, até agora a única coisa que se conseguiu fazer foi pressupor que existe alguma organização criminosa que Lula estava envolvido. Mas as provas até agora não foram. Tanto é que o STF até hoje não consegue colocar isso em pauta para ser julgado. Eu acho que o fundamental é que
o ônus da prova cabe ao Estado ao processar um cidadão. Nesse sentido, não só o processo contém muitas lacunas, como principalmente o comportamento dos tribunais superiores, do STF, demonstram uma postura casuística interessada em fins políticos pouco claros. As acusações, elas não têm provas até agora. O sujeito tem o interesse em adquirir um imóvel, visitar um imóvel, acontecer uma obra dentro de um imóvel e aí dizerem que isso se deu por conta de um contrato que ele teria favorecido em 2009, muitos anos antes. Qual é a relação entre o contrato que beneficiou a construtora lá e a visita de Lula a um apartamento? Isso não é prova, isso permite no máximo uma ilação, uma hipótese de investigação. Isso não permite condenação de ninguém. O Lula está sendo preso de forma seletiva, porque isso não acontece aos outros. Nós temos uma gama de amigos do Temer que estão soltos, inclusive pela mão dessa mesma justiça. Nós temos outros condenados para quem nada aconteceu. E aí a necessidade dessa burguesia junto com o STF de tirar o Lula, que hoje é um candidato que tem um apelo grande ainda na população. Nós achamos que o PT precisa concluir as suas experiências com a classe trabalhadora. Só ela pode dizer se ele serve ou não. Agora, não pode ser o STF, não pode ser o Moro, não pode ser a Globo, que dessa forma impõe pra gente, na verdade, um recuo democrático. Hoje não é só a prisão do Lula, hoje é um recuo na nossa democracia. Nós tivemos uma companheira, Marielle Franco, que foi assassinada. 9 tiros. Nós tivemos 5 jovens mortos em Maricá. Então nós sabemos que aqui o que está em jogo é muito mais que uma eleição. São os direitos da classe trabalhadora e da juventude e a nossa vida. Por isso, Lula livre, respeito à democracia, vamos lutar contra a direita extremista e contra o fascismo. Não encosta!